sobre todo nome. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, sempre uma alegria para o povo de Deus se reunir para adorar o Senhor, para celebrar a sua morte e ressurreição. Nessa manhã eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Nós leremos versículos 1 ao 12, ao relato que Lucas faz da ressurreição do nosso Senhor. E é importante nós recordarmos a respeito deste fato, porque o cristianismo é a única religião em que um Deus se encarnou, morreu e ressuscitou. Nenhuma outra religião tem algo parecido. As outras religiões têm deuses que morrem, têm profetas que morreram e estão nas suas sepulturas, mas o único povo que pode celebrar um Deus que ressuscitou é o povo de Deus, é o povo do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12, nós lemos: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, abaixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar, pedindo a orientação do Senhor. Senhor nosso Deus, agora ao nos curvarmos a Tua palavra, para meditarmos neste evento tão importante e redentor, acima de tudo, que nós possamos, Senhor, nos curvar à Tua graça, misericórdia e glória, e possamos assim ser transformados cada dia para nos conformarmos à imagem do Teu Filho. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na sexta-feira, Jesus foi crucificado e foi posto fim a todas as expectativas do povo de que ele retornaria a Jerusalém para reassumir o trono. Na semana passada eu falei a respeito da entrada triunfal, que foi quando não somente os apóstolos, os demais discípulos e toda a multidão se alegraram ao verem que Jesus estava vindo. Eles gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito filho de Davi, porque eles estavam à espera de que agora sim chegou o tempo em que Israel será tirado de uma situação de desprezo e será novamente erguido a uma posição de glória. Só que na quinta-feira, Jesus foi traído. Ele instituiu a ceia, foi ao jardim orar e foi traído ali por Judas e foi levado para ser condenado. E na sexta-feira ele foi morto, colocando fim assim à expectativa do povo de que ele reinaria sobre eles. Mas imagine só como foi aos discípulos, que durante 3 anos ouviram das suas palavras. Também nutriram uma expectativa de que ele também governasse. Lembre-se que num determinado momento, quando Jesus disse que importava que ele fosse até Jerusalém, sofresse todas as coisas e fosse morto, a resposta na sequência da mãe de Tiago e João é: deixe que um se assente à tua direita e outro à tua esquerda.
E os discípulos se indignaram porque esperavam o mesmo, os demais. Então, tudo havia acabado. Imagine como foi o sábado. Sexta-feira ele foi morto. No sábado estava sepultado e eles celebraram ali o dia do Senhor. E talvez numa grande tristeza. E o texto então nos diz que elas se levantam no primeiro dia da semana, de madrugada, e foram ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Isso significa que a expectativa delas era de encontrar um corpo morto, para amenizar os efeitos da morte, colocando assim estes bálsamos, estes aromas ali. Mas ele não estava ali, como nós lemos no texto de Mateus, no início do nosso culto, e também nós lemos aqui em Lucas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é de extrema importância, porque em toda a vida de Cristo, ele estava agindo redentivamente, da sua encarnação até a ascensão. E a ressurreição, como nós lemos também lá em 1 Coríntios, é a vitória de Cristo sobre a morte. E ele, como vitorioso sobre a morte, um dia nós participaremos disso também. Final do versículo 54, lá de 1 Coríntios 15, diz que um dia nós experimentaremos isto e finalmente será consumado aquilo que o profeta havia dito: tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu, ele venceu a morte, ele ressuscitou e um dia isto será plenamente consumado. E os seus inimigos então aguardam este momento. Então, o que nós podemos aprender a respeito deste texto? O que nós podemos aprender disso? Deste Cristo que havia dito que ressuscitaria, mas os seus discípulos não creram. Que havia dito que a morte não poderia o deter, mas eles não recordaram nesse momento. O que esse texto nos ensina então? A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que não havia razão para eles estarem admirados. Por que eles estavam surpresos com a ressurreição do Senhor? Porque a ressurreição havia sido anunciada. Por que eles estavam surpresos? Por que as mulheres ficaram maravilhadas, perplexas no versículo 4, e depois os discípulos não acreditaram, e no versículo 12 diz que quando Pedro viu o túmulo vazio, ele ficou maravilhado. Eles não ouviram o que Jesus disse? Eles não ouviram o que havia sido anunciado pelo Senhor? É por isso então que ali aparecem os anjos e questionam: por que vocês estão assim? Tão surpresos? Jesus disse. Jesus anunciou a vocês. Por que vocês não creram nisso? Tanto a morte quanto a ressurreição foram amplamente anunciadas. Isaías 53 narra como Jesus tomaria as nossas dores, como ele sofreria, seria humilhado, desprezado e rejeitado, ficaria só, mas como ele entregaria a sua vida, receberia também a herança e intercederia pelos pecadores. Tudo isso se cumpriu na cruz. Mas também nós lemos pelos profetas que Jesus ressuscitaria. E o próprio Jesus disse que assim como Jonas havia passado 3 dias no ventre do peixe, importava que o Filho do Homem também passasse pelo mesmo. Aquilo era uma ilustração divina mostrada ao povo. Cristo não ficaria na sepultura, mas ele ressurgiria. E os discípulos ouviram da boca do próprio Jesus como ele seria morto, seria desprezado e seria humilhado. Nós temos alguns textos que narram isso. Por exemplo, Mateus 16, 21 e Mateus 20, 18, ele havia anunciado a sua humilhação. Em João 12, 24, ele disse que para que o grão frutifique, é necessário primeiro que ele morra. Em João 12, 32 também, ele disse que para que a salvação acontecesse e muitos filhos fossem adotados pelo Senhor, era necessário que ele morresse no lugar deles. Por isso ele veio ao mundo. E ele disse também que quando ele fosse levantado na cruz, atrairia a atenção de todos para si. Por que aquele homem inocente estava sendo morto? Por que aquele homem estava sendo tão odiado? Então assim ele trouxe a si a atenção de todos. Assim também a ressurreição foi anunciada. E assim os anjos dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?
Jesus disse que ele seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Ele disse que destruiria o templo e que em 3 dias reconstruiria. E João 2, 19 a 21 diz lá que ele estava falando do seu próprio corpo. E assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. E os anjos, portanto, enfatizaram a pregação de Jesus, anunciaram, lembraram a proclamação do Senhor. Por quê? A falta de fé, portanto. A mesma pergunta nós podemos fazer hoje. Por que tendo Cristo vindo, a sua palavra plenamente revelada, por que tantos ainda o rejeitam? A resposta da palavra do Senhor é que se Deus não operar a fé nos corações, ninguém pode crer. Se o Espírito Santo não for concedido e não nos regenerar, nos implantar a vida de Cristo, nós nunca poderemos crer no seu nome. Aqueles homens que andaram 3 anos com Jesus e ouviram muitas coisas, nós lemos na palavra que eles foram compreender quando elas se cumpriram. Talvez tenha soado para eles como algo difícil de acontecer, ou talvez eles não tenham dado atenção, não sabemos, porque o texto não nos revela o porquê deles não terem crido, mas fato é que quando eles viram Cristo levantado na cruz, eles lembraram o que ele tinha dito. Quando ele ressuscitou, eles recordaram aquilo que o Senhor havia falado, porque o Senhor abriu os olhos. É como nós lemos no caso de Lídia, lá no livro de Atos, que ao ouvir a pregação da palavra, o Senhor lhe abriu o entendimento e lhe abriu os olhos para que ela compreendesse. Então as promessas do Senhor são feitas, as suas profecias foram entregues, elas foram cumpridas em Cristo, e algumas delas se cumprirão no retorno do Senhor. Mas é necessário a fé implantada em nós para que nós creiamos, assim como foi necessário que ela fosse implantada no coração dos discípulos para que eles também crescem. E a partir da morte do Senhor Jesus e da descida do Espírito Santo, nós vemos um pano de fundo completamente diferente. Pedro prega com ousadia, com coragem. Os discípulos vão pregando a todos que o pudessem ouvir. E assim, porque eles aprenderam do Senhor e tiveram a aplicação disso nos seus corações. A segunda lição que nós aprendemos é que a morte de Cristo foi o sacrifício recebido pelo Senhor. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele entregasse a sua vida e também era necessário que Deus aceitasse o seu sacrifício. Nós lemos lá no Antigo Testamento os vários momentos em que o povo deve se dirigir até a presença do Senhor e apresentar o seu sacrifício. E esse sacrifício precisava ser aceito, não era só fazer o sacrifício e tudo estava resolvido, mas era necessário que o Senhor recebesse aquele sacrifício. E por isso ele precisava ser feito de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Senhor. Um animal como ele havia determinado, no templo como ele havia determinado, o sacrifício feito pelo sacerdote conforme determinado. Uma vez por ano deveria ser feito um sacrifício em nome de todo o povo. Era necessário fazer nesse dia chamado Dia do Perdão, um animal seria sacrificado e o outro entregue no deserto. Tudo isso é uma forma de adoração conforme prescrita pelo Senhor. Precisava ser feito da forma que o Senhor estabeleceu e precisava ser recebida pelo Senhor. É por isso que lá em Isaías 1 nós lemos que o Senhor questiona: por que vocês sacrificam, celebram as festas, mas o coração de vocês não está curvado a mim? Forma correta e um coração submisso ao Senhor. Esta é a forma da verdadeira adoração para o povo de Deus. Mas aqui nós temos Jesus entregando a sua vida em favor do seu povo. Ele então, como Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, se apresentou para esta função. E lembre-se que lá no momento em que ele foi batizado, ele é aprovado pelo Senhor. Quando Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, estava sendo dada a nota de aprovação. É ele. Todos aqueles que estavam ali presentes naquele dia deveriam, ao ouvir aquelas palavras, identificar nele o Messias de Deus. Depois, ao verem as suas ações, ao ouvirem as suas palavras, ao verem os seus milagres, deveriam crer que ele era o Filho de Deus. E aqueles que ouviram, viram, deveriam testemunhar aos outros a respeito do que o Senhor havia feito. Então, Jesus Cristo se apresentou como esta oferta ao Pai. E quando ele, lá na cruz, entrega a sua vida e diz: está consumado,
e em tuas mãos entrego o meu espírito. Estas últimas duas palavras da cruz demonstram que o sacrifício feito foi recebido. Aquele que foi aprovado pelo Senhor foi recebido como a oferta. E depois, na ascensão, quando ele assenta-se à direita do Pai, ele retorna como o guerreiro vitorioso que veio para cumprir a missão, cumpriu de forma perfeita, foi aceito pelo Pai e agora assumia a sua posição gloriosa e vitoriosa. E, portanto, o autor aos Hebreus vai destacar que, uma vez que Jesus fez esse sacrifício, ele é único. Lá no capítulo 10, nós lemos no versículo 4, que os sacrifícios anteriormente, no Antigo Testamento, recordavam os pecados todos os anos, mas era impossível que esses sacrifícios pagassem pelos pecados, por isso eles eram novamente refeitos. Mas no versículo 11 nos diz que Jesus se apresentou de uma vez por todas para exercer este serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Não era mais necessário, mas Cristo havia cumprido isso na sua vida. Então esse sacrifício é aceito e recebido pelo Pai. Por isso que ele disse, importa que o Filho do Homem, ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto e ressuscite. Então quando nós recordamos a sua morte, a sua ressurreição, nós recordamos que tudo isso era necessário, porque sem a morte de Cristo não haveria perdão. Sem a morte do Cordeiro perfeito de Deus, sem o derramamento do seu sangue, não haveria purificação. Não haveria a possibilidade de nos colocarmos na presença de Deus novamente. Cada um de nós deveria ou teria que pagar pelos seus próprios pecados. E o inferno eterno seria a condição disso, seria a consequência disso. Mas em Cristo, que experimentou a culpa do pecado, e durante aquelas 3 horas na cruz, experimentou o que os pecadores experimentariam, sentiu as dores e as agonias do inferno, quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está experimentando pela primeira vez o afastamento do Pai. Ele está experimentando o castigo do inferno. Ele está experimentando o castigo que deveria ser nosso. Por isso que Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele experimentou ali a ira de Deus. Ele experimentou ali o castigo. Mas como nós cantamos a última canção que reflete o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, ele não ficou naquele estado. Ele ressuscitou. Foi aceito pelo Pai. E como nós lembramos na sexta-feira, ele não foi morto, mas ele entregou a sua vida. Quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava ali dizendo, não é a morte que toma a vida de mim, mas eu estou a dando, para a reassumi-la. Então, meus irmãos, a segunda ideia do texto é que esse sacrifício era necessário. Se ele foi cumprimento daquilo que havia sido prometido, era necessário e foi recebido, foi aceito pelo Senhor. Em terceiro lugar, nós podemos pensar no significado da ressurreição. E o significado da ressurreição é a vitória conquistada sobre a morte. Então nós chegamos aqui no domingo, Jesus havia sido preso na quinta, foi julgado na madrugada e executado na sexta-feira pela manhã. Nós não temos os relatos do sábado, não sabemos o que aconteceu, não é descrito como eles passaram o sábado, estes discípulos do Senhor, as mulheres que foram ver o seu túmulo, mas elas vão ali entristecidas. Então, ao que parece, a tristeza toma os seus corações, mas a expectativa também não era de encontrar um Cristo ressurreto, não era de encontrar um túmulo vazio, mas era de encontrar ali um morto. Então, para todas aquelas expectativas deles, parecia aquele o fim. Parecia que não haveria mais novamente um ministério. Assim como quando Pedro e João se colocam diante do Sinédrio e dizem, olha, se isto é obra de Deus, ela continuará. Mas se ela não é obra humana, ela cessará com a morte de Jesus. Talvez a expectativa deles era, e agora? Cristo disse tantas coisas, fez tantos milagres, mas agora ele está morto. É o fim do cristianismo. Mas quando eles encontram o túmulo vazio, eles veem ali que Cristo venceu a morte. Mas haviam vários exemplos ou várias demonstrações de que isso aconteceria. Jesus ressuscita 3 pessoas no seu ministério. Lá em Marcos 5,41, nós lemos a filha de Jairo, que foi ressuscitada na sua casa. Nós vemos o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado no cortejo,
em direção ao seu enterro. E talvez o mais impressionante desses 3 relatos, o de Lázaro, que já estava morto e sepultado havia 4 dias. E segundo a tradição judaica, ao 4º dia não havia mais possibilidade de ressurreição. Então Jesus vai progressivamente mostrando que a morte não tem poder sobre ele. A menina que havia acabado de morrer, o filho da viúva que já estava há mais tempo morto, e Lázaro que então estava já há 4 dias morto, também foi ressuscitado. Todos esses eram demonstrações que Jesus tinha controle sobre a vida. Mas talvez eles tenham pensado, bom, ele estava vivo, por isso ele pôde dar a vida àquelas pessoas. Mas João 11, 25 e 26 nos dizem: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Com isso, Jesus está dizendo: eu não estou dando uma vida que não me pertence. Eu não estou restituindo uma vida que eles perderam, uma vida que está vagando em algum lugar. Mas eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. A vida está em mim. Como lá na introdução do Evangelho de João é dito, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele tem controle sobre a morte. Ele tem controle sobre a vida, porque ele é o Senhor de toda a criação. Então, a ressurreição de Cristo marca a vitória dele sobre a morte, a conquista dele sobre o último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Jesus, então, como a ressurreição e a vida. Em outro momento, João diz que ele registra que ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Nele está a vida. Por isso que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, nós lemos os versículos 50 até os 58, e em especial o versículo 54 diz que um dia nós poderemos, ou será cumprido, aquilo que foi dito pelo profeta: tragada foi a morte pela vitória. Porque a vitória de Jesus na cruz e a sua vitória na ressurreição são a nossa vitória sobre a morte também. Se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Como nós cantamos aqui, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A esperança dos crentes está no fato de que Cristo venceu, de que Cristo ressuscitou naquele dia, e a sua vida será a nossa vida. Como as primícias daqueles que dormem e as primícias daqueles que ressuscitarão, Jesus nos conduz à vida. Nós estávamos unidos com ele na sua morte e na sua ressurreição. Então nós podemos crer que ressuscitaremos naquele dia, que a morte será tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo reassumiu a sua vida, retomou a sua vida. Então nós também podemos ter esperança na sua ressurreição, de que um dia nós também teremos essa vida. Não é uma esperança vazia. Não é uma esperança de uma mera expectativa. Olha, tomara que dê certo. Mas a ressurreição é a certeza. A ressurreição é o firme fundamento de que nós receberemos isso. Porque estamos unidos com Cristo na sua morte e também na sua vida. É por isso que nós morremos para este mundo e nascemos para o reino de Deus. É porque estamos unidos com Cristo que nós receberemos da sua vida. Ele é a ressurreição e a vida. E a última lição que nós aprendemos aqui é o que nós fazemos então com essa mensagem. Então, uma vez que a morte e a ressurreição de Cristo são o cumprimento das profecias, uma vez que a vitória de Cristo é a nossa vitória, uma vez de que Deus aprovou tudo aquilo que Jesus fez, o que nós fazemos com esta mensagem? O relato aqui nos mostra que tanto as mulheres, ou melhor, que as mulheres, ao ouvirem aquilo dos anjos, ao verem com seus olhos que o túmulo estava vazio, elas foram imediatamente avisar aos discípulos o que havia acontecido. Então nós vemos aqui que a mensagem do Senhor que nos foi dada, e como eu disse lá no início, que é aplicada no nosso coração, que é crida por meio do Espírito Santo, que é recebida com fé, mediante a obra de Deus, ela deve ser anunciada.
Então, ao celebrar na sexta-feira como nós fizemos a morte de Jesus, ao celebrar hoje a ressurreição do Senhor, ao participarmos da ceia como sempre fazemos, ao recordar daquilo que o Senhor fez e o que Ele requer de nós domingo após domingo, qual é a resposta que nós devemos dar? Nós devemos anunciar, devemos levar a outros a mensagem do Senhor. Devemos dizer que foi necessário que o Filho de Deus morresse, que a sua ressurreição é a sua vitória, que esses são fatos reais e verdadeiros. Não são invencionices, não são mitos, não são histórias que alguém inventou algum dia, mas são fatos verdadeiros. Mas veja que algo interessante nós temos aqui. Os discípulos, ao ouvirem a mensagem das mulheres, versículo 11 diz que essas palavras pareceram a eles como um delírio, e eles não acreditavam nelas. Ao ouvirem aquilo, eles deveriam ter sido recordados do que Jesus havia dito. Mas a reação deles foi: será que elas estão loucas? Será que a tristeza e o sofrimento fizeram com que elas vissem um túmulo vazio? Será que a expectativa delas de que tudo aquilo fosse mentira fez com que elas achassem que o túmulo estava vazio e elas tenham ido a um túmulo errado? Mas para eles então apareceu como um delírio e eles não acreditaram nelas. E o versículo 12 registra que Pedro saiu correndo e foi ao sepulcro. Lá em João, os versículos 1 a 10 do capítulo 19, nós lemos que João foi junto com ele também. E foram correndo até lá. João chega primeiro, segundo o relato de João mesmo. Chega primeiro, mas para na porta do túmulo, e Pedro vem mais atrás e entra correndo. Talvez motivado pela sua expectativa de que aquilo fosse verdade, que Jesus o restaurasse daquela sua traição. Pedro entra, depois João vai atrás dele e encontra o túmulo vazio. E aqui ele registra também, da mesma forma que Pedro entrou no sepulcro, abaixou-se e nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado com o que havia acontecido. Pedro aqui precisou ver para crer. Lá no capítulo 19 de João também, nós lemos que Maria, Madalena, João e Pedro vão ao túmulo, anunciam aos outros discípulos. Uma semana depois, Jesus aparece aos outros 10. E aí eles creem, depois aparece somente a Tomé que não estava, e aí Tomé creu, porque ele havia dito: se eu não ver, eu não posso crer. E aí Jesus diz a ele ali: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então a mensagem do Senhor, ela precisa ser propagada, proclamada, ela precisa ser anunciada como Pedro aqui ficou, maravilhado. Nós precisamos nos maravilhar diante da obra do Senhor e devemos anunciar aos outros. Mas nós devemos lembrar que quem aplica a mensagem do Evangelho, como eu disse no início, é o Espírito Santo. Então muitas vezes nós ficamos desanimados quando falamos de Cristo a alguém e a pessoa recebe aquilo com indiferença. Recebe aquilo sem se importar com aquilo. Aí nós voltamos desanimados e pensamos: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não falei da forma certa? Será que eu não estava entusiasmado com aquilo e por isso aquela pessoa não foi afetada pelo meu entusiasmo? A palavra do Senhor nos diz que ninguém pode crer se os seus olhos não forem abertos. Ninguém pode vir à fé se a regeneração não for operada. Se Cristo não inundar a alma daquele que o recebe. Se Cristo não se revelar a ele. Se o Espírito Santo não abrir os seus olhos. Não dar a ele um coração de carne em lugar de um coração de pedra. Se Deus não abrir os olhos, nós não poderemos crer. Mas isso não exclui de nós a necessidade da pregação do Evangelho. Antes, nos motiva. Porque não serão as nossas habilidades que garantirão o sucesso da mensagem. Não será a nossa capacidade de exposição, nossa facilidade com as palavras, nossa forma de persuasão, mas é a graça do Senhor. Paulo disse aos coríntios que ele havia ido até Atenas e falado de forma esplendorosa, usado recursos retóricos, havia usado da sabedoria dos gregos, mas ele viu que aquilo não surtiu efeito. E aí aos coríntios ele diz: olha, agora eu vim a vocês com fraqueza, porque eu entendi
que não é a minha habilidade, não é a minha capacidade capacidade retórica, de persuasão, que fazem com que as pessoas vão à fé, mas é o próprio Evangelho. É por isso que lá no início da carta aos Romanos, ele diz que o poder está na palavra, o poder está na revelação do Senhor. E por isso nós devemos crer que assim o Senhor abrirá os olhos dos seus eleitos e aplicará a mensagem no tempo oportuno. Assim, meus irmãos, nós, ao recordarmos da ressurreição do Senhor, lembrarmos da sua morte e da sua ressurreição e da sua volta, nós devemos recordar que tudo aquilo que foi cumprido, tudo aquilo que foi prometido, se cumpriu. E aquilo que está destinado à segunda vinda se cumprirá certamente. Nós devemos recordar que a morte de Cristo foi a aceitação do Pai, do seu sacrifício. Ele recebeu aquilo que Cristo fez e por causa disso nós somos perdoados e somos recebidos. Muitas pessoas acham que a salvação vem por conta dos seus méritos, da sua capacidade de agradar a Deus, e por isso andam angustiadamente tentando se justificar diante de Deus, tentando pagar pelos seus pecados, fazendo as mais diversas formas de penitência. Se alguém aqui ainda tenta desta forma, a mensagem da cruz é que não é necessário nada disso. O Filho de Deus se entregou para perdoar os teus pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o nosso pecado e recebeu sobre si a ira de Deus que era nossa. Nós somos salvos não pela nossa capacidade de reparar os nossos erros, mas nós somos salvos por causa do sangue de Cristo, que nos lava, que nos cobre. É por isso que no Apocalipse as multidões são vistas usando vestes brancas, porque são vestes que foram lavadas, que tiveram as suas manchas retiradas, que tiveram as suas sujeiras retiradas. Cristo morreu, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a nossa culpa e recebeu o castigo para que nós recebêssemos a sua justiça. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão e reconciliação. Cristo fez tudo aquilo que era necessário para que nós estivéssemos na presença do Pai. E essa mensagem então deve ser recebida com fé, recebida por meio do Espírito Santo que abre os nossos olhos e abre o nosso coração. Deve ser recebida na sua integralidade. Tudo aquilo que foi entregue na palavra deve ser recebida como palavra de Deus. E assim, uma vez que nós recebemos desta graça, nós devemos anunciar aos outros, crendo que a aplicação desta mensagem é graça do Senhor. Então, meus irmãos, ao recordarmos nesta manhã, e não somente nesta manhã, mas a cada momento em que nós abrirmos a palavra do Senhor, cada momento em que vivermos a nossa vida, cada vez que nos reunirmos para adorar o Senhor, que nós recordemos que a cruz é quem nos une ao Senhor. A cruz é quem nos reconcilia, é quem nos reconcilia com o Pai. A cruz é a nossa vida, é a nossa ressurreição e é a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor. E é isso que deve nos motivar a cada dia e deve nos guiar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e aplique em nós esta palavra a cada dia e que assim possamos estar submetidos e curvados à sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos graças ao Senhor porque um dia o Teu Filho foi entregue em nosso favor. Damos graças ao Senhor que a oferta foi aceita e por meio dele nós temos vida. A morte dele é a nossa morte para este mundo e a ressurreição dele é a nossa vida no novo céu e na nova terra. Que assim, Senhor, possamos viver nesta expectativa, desfrutando já nesta vida das bênçãos do Senhor, moldando a nossa vida de acordo com a Tua vontade, experimentando das Tuas bênçãos recebidas, mediante a herança recebida por Cristo, ao completar a Sua obra na cruz. Dá-nos o viver santificado, dá-nos a graça
de vivermos com o Senhor mesmo. Vivendo a nossa vida nesse mundo com fidelidade e santidade. E também aguardando o momento em que nos encontraremos com o Senhor. Porque o Senhor vive, porque Cristo vive, temor não há. Porque Cristo vive, nós temos esperança de um amanhã diferente. O dia em que nos encontraremos com o Senhor e viveremos no Teu reino. Dá-nos a certeza, Senhor, de que foi por mim, de que foi por nós, que o Senhor se entregou naquele dia. Dá-nos a certeza de que o sangue do Senhor nos cobre. Dá-nos a certeza de que um dia desfrutaremos disso tudo. Não porque nós merecemos, mas pela glória e a graça do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido pelos séculos dos séculos. Que todo joelho se dobre diante do Senhor e proclame que Cristo o Senhor é o Rei sobre todos. Guia-nos em toda a verdade. Guia-nos na Tua graça. Oramos ao Senhor gratos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cantaremos agora o hino 272, em resposta à mensagem, também em preparação à ceia.